Por que escrevemos? Para que escrevemos? São perguntas que merecem ser pensadas. Barthes enumera um grande número de respostas para essas perguntas. No entanto, uma das que eu mais gosto é: escrevemos para produzir sentidos novos, ou seja, forças novas, apoderar-me das coisas de um modo novo, abalar e modificar a subjugação dos sentidos. Na escola, nós precisamos ampliar o sentido do para que escrever. De novo, a palavra sentido, né? Porque não faz sentido aprender a escrever para a professora ler. Faz sentido escrever, como diria Clarice Lispector, para eu me entender. Faz sentido escrever para se inserir no mundo letrado, para organizar o pensamento, para expressar a sua voz, para dizer a sua palavra. Nessa nossa conversa sobre autoria, é necessário que a gente passe um pouco pelo conceito de autoria. E o conceito de autoria ele é muito complexo, ele abrange diversas análises. Para Foucault, os textos fundadores que conceituam a autoria são um princípio de agrupamento do discurso, comunidade e origem de suas significações. Para Bakhtin, o autor de uma obra só está presente no todo da obra, não se encontra em nenhum elemento destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo separado do todo. O autor se encontra nesse momento inseparável em que o conteúdo e a forma se fundem intimamente, e é na forma onde mais percebemos a sua presença. Então, como vemos, o conceito de autoria é complexo e está relacionado à discursividade, e nesse sentido ele é muito amplo, né? Mas o que tem a ver autoria com escrita, e no nosso caso, escrita na educação em prisões ou nas unidades de socioeducação? Então, no trabalho docente, é preciso ver de outro jeito a autoria. É preciso ampliar, eu diria, aprofundar o olhar para o que o aluno nos traz, para a sua singularidade, para a escolha dos vocábulos que ele faz, para a relação que ele estabelece com o tema. No dizer de Pocente, trata-se de identificar os indícios de autoria. E, nesse sentido, só é possível fazer isso se o docente estiver aberto ao diálogo. Se ele não se assustar com as distorções da regra escrita. Se ele não investir pesadamente no domínio, e melhor ainda, na memorização de regras. Não se trata, em hipótese nenhuma, de desconsiderar a necessidade da apropriação da língua padrão. Pelo contrário, não podemos esquecer o nosso compromisso, como educadoras, alfabetizadoras, professoras de todas as disciplinas, porque letramento, alfabetização, letramento não faz parte só, não é essa responsabilidade única e exclusiva dos professores de língua portuguesa, não é? Mas a nós que alfabetizamos, a nós que trabalhamos com a língua portuguesa, compete sim fazer todos os encaminhamentos possíveis para que eles se apropriem. Não se trata de maneira nenhuma de deixá-los na condição em que se encontram. Pelo contrário, nós temos um ponto de partida, mas nós precisamos levá-los à apropriação da língua padrão. Então, qual é o procedimento? De maneira nenhuma eu poderia dar uma receita ou um roteiro, mas eu posso, como estou tentando fazer, apontar pontos de reflexão. Se, e no meu caso, e no caso de outras professoras de fase 1, nós trabalhamos com alunos ainda em processo de alfabetização,
Isso não impede que ele seja colocado em contato permanentemente com bons textos. E aí nós temos já um primeiro caminho a se pensar, uma seleção de textos. Que textos eu vou trabalhar com meus alunos? Que textos são capazes de mobilizar nos meus alunos o desejo de escrever? Charlot traz o conceito de mobilização, que é muito diferente do conceito de incentivação ou motivação utilizado até pouco tempo. Mobilização significa pôr em movimento. De novo, isso dialoga com a ideia de sentido. Eu me ponho em movimento quando algo faz sentido para mim. Eu me ponho em movimento quando eu desejo algo. Então, que textos eu vou selecionar, que textos eu vou levar para o meu aluno educando, sem esquecer, e não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer que esse educando, essa educanda, ou adolescente da socioeducação, ou adulto das unidades prisionais, eles têm uma história de vida, eles têm uma trajetória, eles não são crianças. E esse é um ponto sério na prática docente de educadores de EJA. Voltando à seleção de textos, voltando à seleção de livros. O que o meu olhar de leitor ou de leitora fluente considera bom, considera esteticamente adequado, nem sempre faz sentido para o nosso educando. E aqui eu vou ilustrar com uma história que ocorreu comigo. Eu estava trabalhando num projeto na PFP, com mulheres em privação de liberdade, e eu estava trabalhando sobre memórias de alfabetização. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, sempre com eles ou elas. E levei, né, eu tenho, né, vocês perceberam até pela minha escolha do texto de abertura, eu tenho uma ligação muito grande com o texto poético. E eu escolhi textos que eu gostava, textos que falavam da alfabetização com um processo bonito de apropriação da escrita, vários textos, diferentes textos, bons textos. Levei para a sala de aula e fizemos, e elas participaram, tudo muito bem. Até que uma das educandas disse para mim, eu percebi que ela estava meio quieta, assim, meio... E eu fui até a carteira e perguntei, tudo bem com você? Ela disse, tudo. Sabe o que é, professora? Ela me disse, olhando assim. Eu acho que esses escritores aí, que a senhora trouxe aí, eles adoçam muito a vida. A vida, as minhas memórias não têm nada a ver com as deles. Na hora que ela falou, eu percebi o meu engano. Não que eu não possa levar textos estéticos e bonitos e coisas boas, não. Mas eu preciso contemplar a realidade que eles vivem. E eu disse para ela, é verdade, esses textos estão muito doces, né? Estão muito bonitos demais, mas amanhã eu te trago outros textos. E eu levei. E não é difícil de achar textos que falam de processos difíceis de alfabetização. Eu achei e levei. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é, que a escolha, a seleção de textos, ela não pode ser pautada somente pela minha escolha pessoal. É claro que é bom trabalhar com o que a gente gosta, e eles percebem isso, e isso também é interessante. Mas eu preciso educar o meu olhar para identificar, nessas trajetórias de vidas, pontos de conexão que eles e elas possam se reconhecer. De novo, né? Eu vou ficar meio repetitiva, coisa talvez de professora de séries iniciais. Mas olha, de novo, eu preciso encontrar sentido. O educando e a educanda precisam encontrar sentido no que eles leem para despertar o desejo de aprender. Então, se a seleção de textos é importante nesse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, especificamente da escrita, também é importante que a gente entenda a autoria de autores
educandos, né, de educandos e educandas, autores e autoras, como uma posição enunciativa, como uma forma dele se colocar no mundo, dele dizer, como Freire diz também, dizer a sua palavra. E a tarefa docente fundamental nesse processo é de acolhimento dessa palavra dita e agora escrita, e ao mesmo tempo de mediação das formas de dizer. São inúmeras as formas de dizer. E é isso que precisa ser mostrado ao nosso educando e nossa educanda. Todo educando e educanda de EJA, fora ou dentro do sistema prisional, tem muito a dizer pelo simples fato de já ter vivido diversas experiências. Então, não se trata, nenhuma hipótese, de não ter o que dizer. Se trata, sim, de não saber como dizer. E essa é a função do professor que vai mediar o processo de ensino da escrita, de aprendizagem da escrita. Se estivermos abertos a um diálogo com esse educando, se estivermos abertos a receber o texto dele como uma contribuição, como algo que venha somar, e não, espero que não cause estranheza isso, mas é assim que eu recebo o texto dos educandos. Há sempre algo no que eles dizem que faz parte de mim, que me vincula com o humano que ele é, o que ela é, com a humana que eu sou. Então, é nessa acolhida de palavras, nessa acolhida de realidades, que vai se tecendo uma relação de confiança para que esse educando seja real, seja honesto nas suas ideias, no que ele pensa, no que ele quer mostrar de si ao mundo. Essa escrita, ela vai passar por diversas fases, né? Na dissertação que eu escrevi, eu falo da negação da escrita ao desejo de aprender.